Boa noite, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou comentar sobre a treta que está acontecendo entre o Paulo Cogos e o movimento Nossa Vida de Volta. Eu tenho vários assuntos que eu poderia ter abordado aqui, eu andei meio sumido e o motivo é simplesmente porque eu estou me dedicando a escrever o meu livro, especificamente um dos capítulos do meu livro que é bastante difícil, que é um capítulo sobre semântica, então que eu estou estudando coisas como Frege, Russell e filosofia analítica para conseguir criar uma teoria mais sólida. E esse caso do Paulo Cogos culminou na última manifestação do Nossa Vida de Volta. Já fiz um vídeo até divulgando e defendendo Nossa Vida de Volta como uma forma válida de libertários se unirem à direita, não no sentido de se unir, de se misturar, as ideias, não de você se tornar menos libertário para defender o Estado, mas sim de você usar o espaço da direita para, ao mesmo tempo, transmitir ideias libertárias, ideias de mercado, ideias que são compatíveis com o anti-lockdown, com a resistência contra a ditadura que é o lockdown, e também de a direita ter ideias com mais coerência e ter uma teoria capaz de explicar tudo aquilo que eles estão dizendo de uma forma lógica, que é uma coisa que a direita também pode aproveitar dos libertários. E também pelo motivo da tendência geral de polarização, de que tudo se polariza, tudo na sociedade se polariza, então os libertários tentarem inserir suas ideias em um desses polos, já que as coisas vão se polarizar de qualquer jeito, então você pega um desses polos e usa para inserir ideias libertárias e elas se fazerem parte desse polo. Não que você tenha que se moldar de acordo com o polo, mas sim influenciar o polo, que no caso os dois polos são o que a gente chama de direita e esquerda. E na última manifestação, o Cogos teve a oportunidade, pela primeira vez, de subir num carro de som. Não sei se foi a primeira vez, mas enfim, a primeira que eu saiba, e falar para um número de pessoas também muito maior do que as outras manifestações. E ele acabou falando só abobrinha, e ele próprio admite agora que a gente foi falar com ele, que ele falou abobrinha, defendeu o Bolsonaro, ou idolatrou o Bolsonaro, ou não tocou muito nos assuntos de realmente liberdade de mercado, propriedade privada, ser contra patentes, ser contra monopólio de saúde, monopólio de vacinas, que seriam as posições libertárias dentro desse assunto, certo? O libertário ele não vai ser anti-vacina nem a favor da vacina, até porque para ser isso você tem que ter uma posição na medicina, e o libertarianismo não é uma posição na medicina, mas sim na ética. Então a posição libertária quanto a vacinas é contra o monopólio de vacinas, independentemente de a medicina sustentar a vacina ou não, independentemente da medicina sustentar a cloroquina ou não. A posição libertária é não proíba e nem obrigue. Então, quem quiser produzir vacina, produz. Quem quiser comprar, compra. Quem quiser injetar, injeta. Quem quiser se matar de overdose de vacina, se mata. Quem quiser se matar de cloroquina, se mata. Quem quiser vender cloroquina, vende. Quem quiser comprar, compra. Quem não quiser, não compra. Quem não quiser, não toma. Então essa é a posição libertária em relação a esses assuntos. Tá? Talvez ela não seja a posição científica, a posição médica, mas são assuntos diferentes. O libertarianismo não tem o papel de resolver assuntos médicos, apenas assuntos éticos. Então a parte ética é essa, contra monopólios. Então são coisas que a gente pode dizer, o Cogos poderia ter falado. Quando eu vi o vídeo do discurso dele e o pessoal já dizendo que ia sair do grupo, porque ele feriu os princípios e tal, ele falou exatamente o que um direitista falaria, o que um bolsominion falaria, o que um estatista falaria. E a primeira coisa que eu pensei que circunstâncias levaram o Cogos a falar isso? Será que ele fez um acordo que ele tinha que falar essas coisas? Será que ele estava sendo pressionado? Eu pensei isso, me questionei. E a interpretação da maioria ali é que ele estava usando isso já para se promover, para se candidatar a deputado, que eu nem lembrava. Eu acho que eu já tinha ouvido ele falar que queria ser deputado, mas eu não sabia se era sério ou não, e eu não lembrava também direito. Então aí as coisas se encaixam e muita gente viu essa combinação dos fatores onde o Cogos está ganhando alguma coisa, se promovendo, ganhando um público. Afinal, os libertários não vão votar nele, eu não vou votar nele se ele se candidatar.
Ele tá ganhando um público aí de direita, um público conservador, e a melhor forma de fazer isso é falando o que ele falou, ele defendendo o Bolsonaro. E aí um monte de gente decidiu sair do grupo, inclusive eu. Então, inclusive eu, a princípio, estaria saindo do grupo, só que aí a gente marcou uma call para encontrar o Cogos virtualmente e conversar com ele, e ele se arrependeu e disse que errou e que não vai repetir esse erro, e que ele quer ser fiel aos princípios libertários, mas ele quer sim se candidatar a deputado. Então o que acontece? Um dos motivos de eu estar fazendo esse vídeo é o seguinte: o meu cérebro, ele não tem muita capacidade de processar muita informação ao mesmo tempo, e já está processando muita informação de filosofia muito difícil. Então quando você está escrevendo um livro, é muito difícil, que já é um desafio extremo de escrever esse livro. Você tem que ser tipo um atleta cerebral, você tem que tratar o seu cérebro como um atleta trata o seu corpo para conseguir fazer uma coisa dessa, e nem tenho garantia de que vai ficar bom. Então já é difícil também processar esse tipo de informação e saber tudo o que está acontecendo, e por isso eu decidi gravar esse vídeo, porque o vídeo eu posso cortar, eu não vou conseguir falar espontaneamente essas coisas pro grupo, então pro próprio grupo esse vídeo já serve pro público também tirar alguma coisa. É o seguinte, eu sempre falei aqui no canal, eu sempre fui antipolítico, eu continuo sendo antipolítico, eu tenho a obrigação de ser antipolítico, senão eu estaria sendo hipócrita, certo? Porque se eu sou antipolítico com relação a algumas pessoas, por exemplo, com relação a Rafael Lima, com relação a liberais, com relação a qualquer outra pessoa que entre na política, eu sempre fui antipolítico, eu não vou deixar de ser antipolítico só porque o Cogos é meu amigo e eu faço parte do grupo que a gente criou junto. Então eu vou usar os mesmos critérios para criticar o Cogos. Eu sempre falei aqui no canal, eu não posso garantir que seja impossível alguém entrar na política e fazer alguma coisa boa, e o resultado disso ser bom. Por exemplo, um leão que come a carne de outro animal, essa carne se transforma em carne de leão. Já usei essa analogia como analogia do Estado, que o que o Estado ingere, o que entra no Estado é digerido e é reconfigurado. Os aminoácidos são reconfigurados para carregar o DNA do leão. Se o DNA da zebra entra no estômago do leão, ele vai virar DNA de leão e não de zebra. O leão não vai virar um pedaço zebra por causa disso. Mas, por outro lado, você pode envenenar o leão, certo? Só que aí envenenar é você colocar uma substância destrutiva ali dentro. Não é bem você colocar um DNA. Não sei se eu estou viajando aqui demais, fazendo um discurso no estilo Dilma Rousseff, mas eu vou tentar ser um pouco mais inteligente que ela. Mas já que se você colocar, por exemplo, um vírus ou uma bactéria, aí você já tem um DNA que é, ao mesmo tempo, destrutivo para o organismo onde ele está entrando. Enfim, eu não posso garantir que seja impossível uma pessoa entrar na política e causar um dano ao Estado, ou frear o Estado, ou usar o Estado para fazer outra coisa que não é política. Por exemplo, o Ron Paul. O Ron Paul é alguém que a gente precisa ter em mente, apesar de ele ser um exemplo único, porque ele é a única pessoa que realmente conseguiu usar a política como meio de transmitir uma mensagem antipolítica. Então o Ron Paul já influenciou muitas pessoas ao libertarianismo, inclusive provavelmente influenciou os próprios Quiocas e o próprio Daniel Fraga, que são os primeiros libertários do Brasil, e provavelmente todos nós chegamos a entender o libertarianismo melhor por causa do Ron Paul, pelo quanto ele transmitiu a mensagem do libertarianismo, e usando a política, usando debate na televisão, debates políticos, que passavam para milhões de pessoas, para falar ideias libertárias, apesar de nunca ter sido eleito, e não precisava, porque o objetivo não era nem ser eleito, era só participar dos debates e transmitir uma mensagem. Se o Cogos transmitisse, como ele falou, que é um dos motivos pelo qual ele está pensando nisso, essa mensagem para milhões de pessoas, isso seria bom? Claro que seria bom. Eu não vou dizer que isso não seria bom. Se ele chegar lá e falar as coisas que ele fala em vídeo, só que falar num debate político, falar em público. Se ele for intransigente com o que ele está falando, sim. Agora, não deixa de ser você estar se misturando na lama para jogar joias no chiqueiro. Só que esse chiqueiro é uma televisão para milhões de pessoas. Não deixa de ser isso. E também vai ter um limite ali do que você pode falar, do quão profundamente você pode pensar o que você está falando, do quão complexa vai ser a ideia que você está transmitindo. Então eu diria o seguinte: o Ron Paul não é um pensador relevante que vai ser lembrado muitos anos, muitas décadas depois da sua morte.
Ninguém vai ler o livro do Ron Paul e estudar o livro do Ron Paul no futuro. Ele serviu para transmitir ideias que outras pessoas criaram. Se outras pessoas já não tivessem criado, se o Rothbard já não tivesse criado essas ideias, se o Mises já não tivesse criado essas ideias, ele não teria nada para transmitir, porque ele não pode criar essas ideias ali em cima do palco político e não é um ambiente propício para isso. Quando você está dentro da política, principalmente se você for eleito e está participando ali, olha, por exemplo, o Mamãe Falei. O Mamãe Falei, que é mais conhecido como Mamãe Mamei, já era um liberal e já falava muita besteira sobre ANCAPs. Mas depois que ele virou político, ele passou a invadir propriedades privadas, invadir festas privadas, eventos privados onde as pessoas estão usando sua propriedade ali, chamar a polícia para invadir, para bater nas pessoas que estão dentro da sua propriedade. Então ele virou um bandido, invasor de propriedade que ainda é pago com o nosso dinheiro, roubado. Então ele piorou muito, ele já tinha muita coisa ruim, piorou muito. Então, o Cogos, por exemplo, sendo eleito, vai piorar também? Vai cair a qualidade do discurso dele? Porque o Cogos não tem apenas lógica no discurso. Por exemplo, o meu discurso é mais baseado em lógica. Se eu não tivesse a lógica, eu seria um débil mental falando. Mas o Cogos, ele já tem uma oratória bem desenvolvida, uma retórica bem desenvolvida. Então, isso pode se encaixar bem ali? Pode. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não posso dizer assim, eu tenho certeza que vai ser ruim ele entrar na política, que os resultados vão ser ruins. Não sei, talvez ele seja um novo Ron Paul e transmita ideias para milhões de pessoas. Agora, eu tenho a obrigação, o dever racional, como alguém que tenta se basear sempre na razão, eu tenho o dever de não acreditar nisso. Tipo, pode ser que dê certo, mas eu tenho o dever de acreditar que provavelmente não vai dar certo e que a tendência é não dar certo e ele se corromper. Então uma coisa é eu dizer que... Uma coisa é possibilidade, outra é probabilidade. Uma coisa é eu dizer que não é impossível ele fazer alguma coisa boa ali. O Ron Paul é um exemplo, mas é o único exemplo também. Não tem outro exemplo que eu lembre de alguém que fez alguma coisa boa na política. E mesmo assim ele fez sem se eleger. Ele fez só porque ele estava ali debatendo e falando na televisão. Então eu tenho a obrigação de achar improvável e desconfiar. Eu não posso confiar nele. Eu tenho a obrigação racional de desconfiar. Até porque eu não tenho... Mesmo que ele tenha alguma coisa genial na cabeça dele, uma estratégia genial do que ele vai fazer, e isso vai dar certo, mesmo que isso seja verdade, eu não tenho essa estratégia genial. Então não tem como eu saber disso. Não tem como eu entender a estratégia genial dele. Eu sou uma mula para entender isso. E uma mula em muitas coisas, e essa é uma delas. Então eu, na minha capacidade racional de fazer raciocínios lógicos muito simples, que não envolvem uma estratégia muito genial, eu tenho a obrigação de não confiar nisso e de ser contra. Então eu sou contra, mas se você tiver uma estratégia genial na sua cabeça, que eu não tenho como saber se você tem, pode ser que dê certo. Agora, eu acho que isso também vai prejudicar a qualidade do seu pensamento. Então, se o Cogos, por exemplo, planejava escrever um livro, e esse livro ser um livro bom, um livro lido assim, pelas pessoas, de algum nicho, seja do nicho conservador, seja do nicho libertário, e eu sei que o Cogos estuda filosofia, então ele tem algum interesse em desenvolver pensamentos de qualidade, pode ser que esse envolvimento com a política diminua a qualidade do pensamento do Cogos, mesmo que aumente o seu alcance. Então, por exemplo, eu estou escrevendo um livro de filosofia, eu nunca ia me envolver com política, porque eu tenho certeza que a minha cabeça não ia conseguir processar tanta informação e desenvolver tantos argumentos e tantos raciocínios, e ler tantos artigos, e ler tantos livros, e escrever tantas páginas quanto eu consigo sem estar envolvido com política, que já é muito difícil. Então, por exemplo, se o Cogos tiver essa intenção de desenvolver um pensamento, desenvolver texto, desenvolver vídeos teóricos com novos pensamentos, novas informações, eu acho que a política é um ambiente que vai dificultar isso. É a mesma coisa que você querer pintar uma obra-prima de pintura a óleo dentro de um chiqueiro. Não vai ficar uma obra-prima de pintura a óleo, vai ficar uma obra toda cagada. Então, tem certas coisas que tem um ambiente propício para se fazer, e desenvolver um pensamento refinado, pintar uma obra-prima, não é uma coisa propícia a se fazer num chiqueiro, e nem num chiqueiro de políticos. Mas ele pode se tornar um grande artista de performance, de esculturas de bosta, de porco e de lama? Pode.
fazer uma coisa que ninguém nunca fez antes e que exige uma habilidade extraordinária, ou usar aquilo como uma atração, como um circo, porque a política é um circo, então não estou chamando o Paulo Cogos de o trabalho dele de palhaçada, mas a política é um circo. Quando você entra na política, não tem como você não se tornar um pouco mais palhaço, um pouco mais circense. Afinal, a política é a ala circense do Estado. É o circo que o Estado usa para entreter e ludibriar o povo que já é ludibriado. Tem gente que tem talento para isso. O Tiririca, depois que já teve a sua audiência na televisão, foi para política. Então ele foi uma continuidade já do trabalho dele natural. A Dilma Rousseff, que é uma excelente, genial stand-up comedy, que é o maior stand-up comedy do Brasil, entrou na política e fez stand-up comedy como presidenta do Brasil. E foi genial. Mas vamos lembrar que todas as instituições sociais são sistemas movidos por feedbacks. Então, por exemplo, uma empresa ela é movida pelo feedback do lucro. Uma empresa produz, dá lucro, produz mais aquilo que deu lucro. Não deu lucro, produz menos. Agora, o Estado também é movido por feedbacks. Aquilo que deu mais poder ao Estado, aquilo que aumentou o Estado, é estimulado dentro do Estado. Aquilo que não é estimulado. Então, por exemplo, digamos que o Paulo Cogos tem a ideia de usar o dinheiro do Estado para promover um instituto libertário ou para promover alguma coisa libertária que faça artigos, livros, eventos, manifestações, qualquer coisa. Ele vai querer, claro, maximizar o que ele ganha para poder alimentar essa coisa libertária, seja lá o que for. Só que o problema para conseguir maximizar, ele vai ter que dar bons feedbacks ao Estado, para que o Estado devolva mais incentivo e mais investimento nele, do dinheiro estatal. Só que para fazer isso, ele vai ter que se adequar, e tem muitas formas de se adequar. Tem formas psicológicas, tem formas sociais. O ser humano é cheio de gatilhos, mecanismos psicológicos, instintos psicológicos. E o Estado vai usar todos os seus instintos, todas as suas vulnerabilidades, tudo que as suas emoções, o que você sente, o que você deseja. O Estado vai usar tudo isso para te corromper e para fazer com que você siga a vontade do Estado. Por isso que eu falo que eu não posso acreditar, eu não posso confiar numa pessoa entrar na política. O ser humano, ele já precisa ter um trabalho incrível para ser um pouquinho menos burro e um pouquinho mais racional. Você precisa ler muitos livros para começar a enxergar a realidade de uma forma racional, filosoficamente ou cientificamente. Você precisa ter muita aula, ou assistir muito vídeo, ou ler muito livro para ver o mundo de uma forma racional, ou de uma forma científica, ou de uma forma lógica. Já é muito difícil para o ser humano. Ele tem que fazer um grande esforço para ter pequenos avanços na sua capacidade racional. Agora, imagina você estar num ambiente onde tudo está tentando corromper sua capacidade racional, onde tudo está tentando usar sua psicologia, seus instintos, sua parte animal, sua parte instintiva, psicológica, para fazer com que você adote o que o Estado quer, para que você dê os feedbacks que o Estado quer, para que ele te dê também um bom feedback e faça você se sentir bem, libere dopamina no seu cérebro e vire um ciclo de você fazer aquilo de novo, de novo, de novo, assim como todos os políticos. Então imagina, eu não acredito que eu ia conseguir fazer isso, e nem outra pessoa. Então hoje é dia 3 de maio e amanhã, no dia 4 de maio, a gente vai fazer uma live aqui com o Paulo Cogos aqui no meu canal e algumas pessoas também desse movimento Nossa Vida de Volta pra gente conversar e colocar esses argumentos. Provavelmente eu não vou conseguir falar tudo isso que eu falei nesse vídeo e pra isso que eu gravei esse vídeo separado, porque é difícil pra mim pensar todas essas coisas uma atrás da outra ao mesmo tempo. Então esses são alguns dos meus pensamentos sobre essa questão que eu gostaria principalmente que o Cogos e o grupo aí vissem, mas também deixo aí o que eu acho dessa situação, do discurso do Cogos. Claro que eu sou contra, acho deplorável. Até ele se arrependeu e eu não tô passando pano pra isso. Então eu deixei aí meus pensamentos, que essa aqui é a maior contribuição eu acho que eu posso dar, é raciocinar um pouco e deixar meu raciocínio aí pra quem quiser aproveitar. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.